Boa tarde. Hoje em destaque, a edição 2024 da Agrovieira, que se realiza no primeiro fim de semana de junho, mais precisamente nos dias 1 e 2. Recordamos, a Agrovieira é uma feira de agricultura destinada a mostrar o tecido agrícola e pecuário do concelho, evidenciando naturalmente o investimento e o trabalho efetuado pelos agricultores, em particular pelos jovens produtores. É um certame que tem a participação de produtores de gado marrosão e minhoto, ovelhas bordaleiras, cabras bravias, porco bízaro, as éguas lusitanas e também aquele que é o ícone do concelho, o cavalo da raça garrana, bem como produtores de plantas aromáticas, frutos vermelhos e silvestres. Para além da mostra do mundo rural, a Agrovieira inclui uma componente recreativa, nomeadamente passeios a cavalo, passeios de charrete, chegas de bois e animação musical. Realiza-se num contexto de consolidação dos avanços obtidos pós-pandemia, mas ainda em tempos críticos, como acontece na Europa e a Europa da União em particular, com baixos níveis de crescimento e ainda este ano manifestações de agricultores pelos apoios considerados insuficientes pelas organizações representativas da agricultura e diferentes visões para o setor agropecuário. No nosso concelho, a atividade agropecuária é ainda de resistência ou resiliência, como também vimos repetindo. Falar da importância da sua realização para a economia local, pelo estímulo que significa para os produtores locais do setor, como aqui se tem vindo a registrar atualmente, também o efeito no melhoramento da atividade pecuária em particular e a sua importância para a promoção do concelho noutras áreas como a gastronomia e o turismo, o efeito potenciador na qualidade da oferta neste contexto de crise e, naturalmente, o programa é a proposta do Falar daqui de hoje. Por efeito, convidamos e temos em estúdio José Leite, que é veterinário e membro da Cooperativa Agrícola de Vieira do Minho, Armando Alves, que é produtor, neste caso, de morangos e kiwis, e Ana Ribeiro, vereadora da Câmara Municipal. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Doutor, como se diz, e é notícia e também fruto de imensos artigos, a agricultura é ainda um setor que não recuperou pós-pandemia, os níveis pós-pandemia. Com certeza. Boa tarde a todos. Nós temos vários problemas que se conjugaram, portanto, e trouxeram não é só uma nota negativa, é a gente pensar que as coisas de facto não estão a correr bem e futuramente também, se não se alterarem determinados hábitos, as coisas continuarão a não correr bem. Nomeadamente a distribuição dos fundos europeus. Também, e se formos para os fundos ainda pior. Portanto, nós temos problemas graves hoje, temos muitas queixas, principalmente do norte do país, naquilo que diz respeito à distribuição dos subsídios comunitários, como os agricultores lhe chamam, porque de facto aquilo que nós vemos quase sempre e que vimos sempre, quer dizer, isto não é só na política, é também na agricultura, que 90% ou talvez mais fica lá por baixo pelo Alentejo. Nos grandes produtores. Sim, nos grandes produtores. Quando no entanto se fala numa agricultura familiar e na sua importância. Sim, com certeza. Nós agora, que é o nosso caso aqui mais acima. Nós aqui em cima, portanto, temos um tipo de agricultura diferente da agricultura que se faz lá em baixo no sul. Portanto, completamente diferente, não é? Não temos grandes extensões, são pequenas extensões, pequenas parcelas. Aqui um agricultor do norte que tenha 20 animais é um agricultor remediado. Quando a gente fala num agricultor no Alentejo que tem 200 animais, diz que é um agricultor muito pobre no Alentejo. Portanto, nós estamos num país, estamos a menos de 400 quilómetros. No Alentejo, uma hortinha são 2 hectares. Sim, são muitos hectares, eles falam sempre muitos hectares. E o problema é, portanto, mas o problema é que, quer dizer, nós conjugaram-se 3 fatores que foram 3 desgraças para os agricultores portugueses. A primeira foi a pandemia, depois foi a seguir, portanto, uma das coisas que a gente ainda não dá muito conta, só dá conta a construção, porque as coisas duplicaram, portanto, que é a guerra da Ucrânia e agora também, ultimamente, esta guerra também em Israel, portanto, outra desgraça que nos cai na sopa. E depois temos uma questão que nós falamos muito pouco, são as alterações climáticas. Mas, de facto, é importante falarmos nisto, porque a questão é assim. Nós aqui um agricultor tinha 10 vacas, tinha feno para os animais, tinha milho, tinha etc. Hoje o mesmo indivíduo que tem as mesmas 10 vacas já não consegue ter o mesmo... E porquê? Não consegue ter a mesma quantidade de feno porque
com estas alterações que se fazem, por exemplo, nós este ano temos um ano excepcional de chuva, portanto, que é de facto extraordinário e que de facto traz benefícios também à agricultura. Já não se pode, como ano passado, falar em seca? Sim, para já. Pelo menos isso, para já, portanto, porque depois o problema que pode acontecer é este ciclo da chuva interromper-se e depois nunca mais termos chuva até para o próximo inverno. Porque por mais que custa aceitar, de facto, há alterações no clima. Portanto, mesmo portanto, há pessoas que continuam a dizer que não existe nada. Os negacionistas, etc. Como se diz. Mas isto, não vale a pena falarmos sobre isso, se cada um tem a sua opinião, eu não tenho nada a contar a opinião dos outros. Aquilo que eu digo é assim, há alterações climáticas graves. E depois o que nós temos é assim, temos cada vez menos recursos e o grande problema que nós temos é isto, quer dizer, como se conjugam estes fatores, nós tínhamos um dos problemas que nós tínhamos aqui agora, por exemplo, muitos agricultores nem estavam a fazer feno, porque compravam em Espanha muito barato. E então, quer dizer, os custos de produção eram de facto muito grandes e então o que é que eles faziam? Conseguiam trazer feno e palha de Espanha a custos muito mais baratos que aquilo que eles produziam. O que é que aconteceu ultimamente? Os preços triplicaram. E depois não foi só o problema das rações, foi as rações e foi também este problema dos fenos e das palhas. Isto traz problemas graves, porque o problema que tem é assim, eles já têm muito menos fenos por causa das alterações. Eles agora subiram muito, claro, o que é que aconteceu? Isto foi um dos problemas que aconteceu na nossa agricultura. A pequena agricultura teve também algumas maçadadas, dadas também por governantes que não têm, portanto... Que não sensibilidade por isto. Que não sabem aquilo que estão a fazer. Nós, ultimamente, nós temos tido, por exemplo, ministros da agricultura, geralmente, por exemplo, os dois últimos eram, portanto, o último era uma autarca, pronto, coitada, era boa senhora, era uma senhora até excelente, eu sempre adorei a senhora, mas como experiência, não tinha experiência absolutamente nenhuma. A anterior era uma senhora que era advogada de Lisboa, pronto, não sabia, de certeza não sabia depenar um frango, quanto mais estar à frente da agricultura, mas o que é que trouxe? Por exemplo, obrigou os pequenos agricultores a coletar-se. Mas também a reestruturação de todo o sistema. Sim, mas não foi só isso. Portanto, o sistema da administração. Estou-lhe a falar, por exemplo, de medidas, por exemplo, obrigar os agricultores a coletar-se. O que é que aconteceu? Por exemplo, nós, por exemplo, em Vila Verde, a raça Barosã, nós identificávamos em média 1.300 vitelos ano. No dia que obrigaram os pequenos agricultores a coletar-se, nós agora não identificamos 300 vitelos. Identificamos à volta de 170 vitelos. Então os 1.000 e poucos vitelos desapareceram. Porquê? Porque aquele agricultor que tinha a sua leira, que tinha o seu pequeno campo, tal, tinha uma vaca, 2 vacas, como geralmente eram as pessoas que já estavam reformadas, etc., para não ter problemas por causa das coletas, por causa das finanças, porque aquilo que eu lhe posso dizer é assim, nós só temos, os portugueses, temos medo de 2 coisas, um é as finanças e outro é o tribunal. O resto não temos mais medo a nada. Não temos ainda consciência da importância de pagar impostos, não é? Da necessidade dos impostos. Sim, não é isso. Depois pedimos serviços públicos. Não, quando chegam a carta das finanças, eu para mim, olha, já nem abro. Levo à minha mulher, olha, está aqui uma carta, é para ti. Já sei que é problema, não é? O problema que a gente tem é assim, os agricultores fizeram precisamente a mesma coisa, ninguém se coletou e o que é que fizeram? Venderam os animais todos. E então aquilo que ia ser uma riqueza para a nação, portanto, esta coleta que a senhora se lembrou de fazer, que o Estado se lembrou de fazer, portanto, mas não vamos falar que é os da direita ou os da esquerda, é tudo junto. De qualquer maneira, porque isto foi discutido no Parlamento. O que é que acontece? Estes agricultores desapareceram. De qualquer maneira, isso significa que os problemas da agricultura não são, digamos, pelos decisores, não são analisados com sensibilidade. Não tem. Não conhecimento da realidade. Sensibilidade não tem. Você repara agora, por acaso, ultimamente, pronto, temos um agricultor que, portanto, que é de Vila Verde, que viveu no meio da agricultura, portanto, o indivíduo conhece os problemas dos agricultores, que bebe malgas de vinho, por exemplo, porque a outra senhora nem sabe o que é uma malga. Olha, vamos ver uma malga de vinho. Uma malga, mas que malga? Compreende? O problema que nós temos é este. E agora, esta sensibilidade que este senhor tem, esperemos que dê os seus frutos e que também é um indivíduo com grande experiência. Mas nós temos um problema de base e estamos a falar aqui para a nossa região. Temos um problema de base. Uma idade proveta já mais que maduros dos agricultores, poucos jovens
a aderirem à agricultura, porque não vê nela futuro. Não será tanto assim. Nós temos já... Além, naturalmente, das questões da dimensão da propriedade, etc. Temos aqui ao nosso lado um produtor de morangos e de kiwi, portanto, é um jovem agricultor. Entre quantos? Não, mas repara, mas muita gente, portanto, nós temos fixado algumas pessoas aqui na região. Portanto, não só quer na apicultura, portanto, nós temos algumas áreas que, de facto, as coisas têm dado os seus frutos. Também há produtores pecuários que conseguem alguns proveitos. Sim, nós temos, e repara uma questão, é assim, por exemplo, Vieira do Minho por exemplo, é o segundo maior produtor de carne barrosã, portanto, carne barrosã DOP. Se você me perguntar assim, e porquê? É porque esta época há gente aqui a criar gado barrosão, não é? Se me perguntar assim, por exemplo, quando a gente fala dos garranos, o segundo concelho que mais animais tem é Vieira do Minho. Portanto, nós temos aqui uma série de fatores, temos aqui, muita gente ainda ligada à terra. Tivemos muita gente ligada quando houve um boom que se criou quando foi a história do porco bízaro e principalmente das feiras do fumeiro, etc. No início nós tínhamos aqui pelo menos 10 agricultores com projetos ligados, portanto, à criação do porco bízaro, que foi extraordinário. Não quer dizer que alguns ficaram, outros desapareceram, que é o normal. Portanto, mas aqui no Conselho, em termos de agrícolas, as coisas não estão tão más quanto parece. O problema que a gente tem é assim, todas estas pessoas são resilientes. Um agricultor hoje tem que trabalhar muito, quer dizer, quando o indivíduo... E nem sempre o resultado do seu trabalho lhe permite viver da agricultura. O grande problema é assim, é igual ao sacerdócio. O indivíduo tem que ter vocação. Ou tem vocação, portanto, ele sabe que vai ter uma vida de sacrifício. Sabe que dali para a frente provavelmente não vais ter mais domingos e feriados e férias, etc., porque a pessoa tem que trabalhar todos os dias. É uma escolha. Todos os dias da vida dele. Agora é uma escolha, é igual ao sacerdócio, é como dizia, por exemplo, eu dediquei a minha vida a raças autóctones e o primeiro zootecnista com quem trabalhou, ele dizia-me a mim, aquilo que você está a fazer, ou gosta-me verdadeiramente disto, ou então não vá-se embora. Mas realisticamente, os jovens de hoje não são já como os velhos agricultores, digamos, com todo o respeito. São diferentes. Eu tenho um filho semi-agricultor. Já fazem contas à vida. Eu tenho um filho que também é agricultor e pronto. Mas como suplemento, não dedicado inteiramente. Não dedicado inteiramente. Ele fez uma opção. E consegue sobreviver com isso? Tem um curso superior, está a meio de outro curso superior e prefere trabalhar na agricultura. Mas consegue viver com isso, com o trabalho que faz na agricultura, ou tem de ter um suplemento paternal? Ele diz-me que o suplemento paterno não é sim. necessário? Ele diz-me que sim, diz-me que consegue viver. Com dificuldade, mas consegue viver. Deixe-me perguntar, Armando Bolos, que vamos recordar, é professor, sempre aí, além da autarca, é professor. A agricultura não é uma atividade principal. Ora, muito boa tarde, Zé Luís. Também boa tarde aos colegas de painel e uma boa tarde especial a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, em especial os nossos imigrantes que nos ouvem. Sim, no meu caso não é uma atividade principal, é um secundário, um complemento. É um negócio familiar. Sim, um negócio familiar, uma sociedade entre mim e o meu irmão, mas neste caso para o meu irmão é a atividade principal. Ainda recentemente falávamos que ele também é professor, de ele regressar ao ativo, que estou a ser oportunidades, e ele diz que não quer, prefere estar a trabalhar no campo, na agricultura, continuar com o projeto que temos. Mas não consegue o vencimento de professor? Consegue. Não, neste momento para já ainda não, porque também nós iniciamos o projeto com vamos chamar o mínimo que é necessário para a nossa candidatura. Neste momento já fizemos uma candidatura para aumentarmos a área, que nós queríamos aumentar a área de produção, e neste momento estamos a fazer esforços também para conseguirmos mais terrenos, para conseguirmos aumentar a nossa exploração. E, por um lado, não conseguimos por questões burocráticas, porque a nível do Governo Central negaram-nos de início a aceitar a nossa candidatura, mas depois mais tarde vieram a negá-la, porque a simples razão era que a empresa já existia. Portanto, estamos aqui a falar, quem quer trabalhar, o próprio Governo também não deixa trabalhar, porque cria uma lei, às vezes à frente com retroativos. Quando entregamos a candidatura estava tudo ok, era tudo válido. Quando foi na decisão, foi chumbada, não porque não tinha
viabilidade financeira, não porque não tinha áreas, não, simplesmente porque a empresa existia há mais de 2 anos. Portanto, é nisto que também... Questões burocráticas. Questões burocráticas. E às vezes quem quer trabalhar e quem quer andar para a frente, essas ajudas, como falava o doutor há bocadinho, são-nos cortadas as pernas. Mas pergunto, a opção que fez o seu irmão pode generalizar-se aos jovens? Há alguns do jovens, Conselho. Há alguns jovens, sim, mas são uma minoria ainda. São uma minoria, mas o que acho que aqui também é importante para o nosso Conselho, pelo que eu tenho visto, é que os jovens também não desistiram da sua terra. E temos aqui freguesias onde a agricultura acaba por ser um segundo, vamos chamar um segundo emprego, mas eles com outras profissões, quer sejam polícias, quer sejam professores, quer sejam, ou seja o que for, não desistiram da terra. Pegaram nas terras dos seus pais, dos seus avós, e numa segunda opção, num trabalho extra, dedicaram-se à agricultura. Mas para a tornarem rentável ao ponto de poderem desenvolver um projeto, precisam de espaço. Sim, é preciso espaço, é preciso e nós área. aqui somos um concelho, uma região de pequena propriedade. É verdade, é pequena propriedade, mas dá gosto, por exemplo, nós passarmos ou fazermos o caminho, por exemplo, seja qual deles for, mas vou dar aqui um exemplo. Cantelães, Pinheiro, Vilar de Chão, Anjos, e se virmos um campo a silvas, é um milagre. É sinal de quê? Que mesmo sendo pequena propriedade, ela está a ser utilizada, está a ser ocupada, está a ser trabalhada. Não é? Enquanto vamos aí noutros sítios, vimos grandes quintas completamente abandonadas. O que quer dizer o quê? Que não só estes jovens, também com a ajuda dos pais, estão a tirar valor da terra numa segunda como um suplemento, sim, estão a aproveitar isso e também a ajudar a desenvolver o concelho. E ainda vai havendo alguns dos séniores ou dos mais maduros ainda com resistência e que vão trabalhando. Como dizia o doutor, vão trabalhando, e é verdade, algumas questões burocráticas, nomeadamente esta que falou aqui da parte fiscal e por aí adiante, é muito complicado. Para olha, vou dar um exemplo. Neste caso, a minha sogra, com 85 anos, gosta de ter as ovelhinhas dela e não quer deixá-las. Ainda há dias falámos, deixa as ovelhas. Não quero deixar as ovelhas. Tem que ir ao portal das finanças e emitir uma fatura. Claro, o que é complicado. Não é? Quer dizer... Por isso as autarquias muitas vezes põem ao serviço... Mas quer dizer, será que havia necessidade de um pequeno agricultor, porque ao fim e ao cabo depois no IRS não dá em nada, haveria necessidade desta agricultura familiar, destes idosos que gostam e ainda continuam, porque têm o vício de trabalhar no campo. Que eles dizem... Será mais gosto do que vício. Têm o gosto de trabalhar no campo. Seria necessário ter que obrigá-los a coletá-los e estar a fazer estas coisas todas? De qualquer maneira, é preciso conhecer as atividades em cada concelho, claro que pelo menos para que os dados estatísticos correspondam ou aproximem o máximo da realidade. Mas não é, digamos, romântico da sua parte acreditar que a maior parte dos homens e mulheres jovens do nosso concelho possam escolher, uma parte substancial das mulheres jovens do concelho possam escolher a agricultura como atividade principal e viver dela? Eu acho que pode. Eu costumo dizer é o seguinte: se os outros conseguem, porque é que nós não conseguimos? Certo? Agora, temos que trabalhar. É preciso trabalhar, dizia o doutor há bocadinho. E é preciso encontrar terra disponível. Também é preciso encontrar. É bom sinal que não há terra disponível, é sinal que está a ser trabalhado. É bom sinal. Agora, é importante, doutor, quem tem animais, por exemplo, tem que ir todos os dias aos animais. Os animais têm que comer todos os dias. Não há fins de semana, não há domingos, não há feriados, não há nada. É necessário. Agora, é necessário trabalhar. Agora, precisamos saber se alguns dos jovens poderiam apostar na agricultura, estão disponíveis para trabalhar, estão disponíveis para fazer esse esforço. Isso é que é importante também, porque quem se mete nestas coisas sabe que tem que dar o litro. O vitelo não nasce do acaso, as frutas não aparecem por acaso, não pomos ali a árvore e elas depois lá aparecem. Não estamos no paraíso. Pois, não estamos no paraíso. Portanto, agora, é necessário trabalhar. E é necessário um esforço também da parte de quem se dedica à agricultura para a manter. Agora, claro está, também falámos há um bocadinho e está aí um grave problema, que são as ajudas comunitárias. Que são estas ajudas comunitárias são o quê? É um incentivo ou uma compensação ao agricultor pelas percas que ele tem. Um agricultor
se fosse a praticar preços normais de venda de carne DOP, como é que é conhecida, não, de certeza que não a vendia ao preço que, se não houvesse essas compensações, não a vendia ao preço que vende. Esse é um dos problemas também dos agricultores. Os subsídios são para compensar estas percas, entre aspas, que os agricultores têm. É uma ajuda. Porque senão nós, consumidores, pagaríamos a carne muito bem mais cara do que o que estamos a pagar neste momento. Doutor, Mas é fácil explicar. Eu, diga. quando comecei a trabalhar, portanto, falamos em 1980, só são 5 anos depois do 25 de Abril. Um agricultor tinha um vitelo, o vitelo vendia ao potalho, em média dava-lhe 100 contos. O mesmo vitelo, os 500 euros. Hoje, passado 45 anos. Portanto, 500 euros, 45. como já repetiu aqui. O mesmo vitelo hoje dava os mesmos 500 euros. Agora imagine os custos Quem de ganha e quem produção. perde. Mas quem ganha e quem perde? Aqui é assim, ganha o comércio, neste caso. Ganha o consumidor final, compreende? O grande problema, por isso é que no início... E o comércio, que é uma das reclamações dos agricultores, é que, sobretudo as grandes superfícies que lhes compram, impõem preços que tornam mais difícil. Falar nisso porque a gente sabe. Mas é uma realidade. O grande problema mas é uma realidade que eles se queixam, que eles assinalam. O diário é sempre quem ganha dinheiro. Isso aí acabou. O grande, por exemplo, eu não sei se foi bem, se foi mal, mas sempre aqui a comercialização dos quase todos os produtos em Portugal está entregue a 2 ou 3 grupos económicos e mais nada, não é? E acabou e vamos parar por aí. Isso é melhor nem falar disso. E o nosso intermediário cooperativo agrícola? O grande problema, sim, lá está. O grande problema que tem é assim, a cooperativa agrícola é para que não exista um intermediário. E se você me perguntar assim, a cooperativa agrícola provavelmente podia fazer mais dinheiro, podia fazer mais, limita-se a ganhar um mínimo para pagar aos funcionários, porque aquilo é dos agricultores, não é? E uma das coisas que me admira nos agricultores é a não participação. Muitas das vezes nós temos as assembleias, etc., para as pessoas aparecerem, para chegar lá para dizer mal e para dizer você está a fazer mal, deve fazer assim, deve fazer assado, e as pessoas não aparecem. Isso aí temos o tal sentido individual, apesar de ligado à cooperativa, continua a ser individualista. É um bocado de falta de cultura, talvez democrática até, porque as pessoas não participam, não é? Nas assembleias, etc. Quando têm direito para bater o pé, etc., e as pessoas não participam. Eu acho que aí deveria haver, e é aquilo que eu peço sempre às pessoas, que apareçam, que venham, que discutam, que nos dêem ideias para a gente fazer coisas melhores, porque repara, geralmente... Já agora, e a cooperativa oferece aos seus associados aquilo de que eles necessitam, apoio técnico, com certeza, orientações? Sim, orientação, etc. Não é? Nós tínhamos um apoio também maior, por exemplo, quando tínhamos as direções regionais da agricultura a trabalhar connosco. A Direção Regional da Agricultura tinha um funcionário aqui todos os dias de feira, etc, para receber. E a nova modalidade? Agora já não tem. E a nova modalidade em que deu? O ano passado modalidade agora é o Porto que manda, portanto é a Comissão de Coordenação, portanto as direções regionais não têm autonomia. Portanto, o grande problema que tem é assim... Tem alguma expectativa com a mudança que houve no Ministério possa haver? Eu acho que sim. A reversão da medida? Todos nós temos esperança que as coisas vão sempre correr melhor. Eu, pelo menos, sou um otimista. Não tenho sempre a ideia que as coisas vão correr. Como a história da guerra, eu nunca acreditei que houvesse guerra. Juro por Deus que nunca, eu dizia até porque nunca se deseja. É impossível. Nós estamos no século XXI, não pode ser. As pessoas são cultas, as pessoas falam, as pessoas têm família, as pessoas têm filhos, as pessoas sabem o que é a perda de um familiar na guerra. Sabe o que é isso? O pai, a mãe, o tio, a avó, tal. Sei que é aquilo, bombas por todo lado. Isto cabe na cabeça de alguém. Só gente maluca, não é? Mas pronto, olha, é o que temos e temos não é propriamente só loucura. Não, é um bocado loucura. Mas não é só isso. E é falta de, não sei, também falta... Isso desculpa, está, isso cultura democrática. Voltamos outra vez. Isso chegaríamos aos inimitados. A discussão, etc. Parece-me que aqui as coisas não estão bem. Olha, não sei porque eu também não sou eu que faço... Nem a Ministro dos Negócios Estrangeiros. Interessa-me falar sobre os nossos agricultores, sobre os apoios que a gente dá aos nossos agricultores, sobre aquilo que se poderia fazer sobre os nossos agricultores, sobre o sucesso dos nossos agricultores, e não posso... também dizer assim, nós temos gente com muito sucesso. Por exemplo, nós temos um avieirense que está a vender árvores para todo o mundo, não trabalha aqui, está a trabalhar mesmo ao lado, no limítrofe, portanto, na Póvoa Lanhoso, que é uma pessoa que tem com resultados ótimos, tem uma série de funcionários, segundo ouvi dizer, tinha 8 funcionários, mas só um é que era homem, o resto era só mulheres.
como agora é na Europa, eu tenho uma fé nas mulheres do caraças. Acho que as mulheres nos vão levar a bom porto. Não é? Sempre tive muita fé nas mulheres. E aqui, e ali é na mesma, só mulher, só tem um homem porque é o marido. Mas a parceria é mais saudável. Sim, eu acho que homem-mulher é mais saudável. Tenho nada contra os homens, mas pronto, acho que as mulheres são mais ponderadas. Olha, atenta tem estado a vereadora Ana Ribeiro, a quem perguntava isto. Esta feira procura ser a montra não só das suficiências, mas das insuficiências do Conselho. Boa tarde, José Luís. Boa tarde também aos colegas. Obrigada à Rádio por mais esta oportunidade de nos abrir as portas e esta janela para o mundo, para falarmos de mais uma atividade, desta vez a Agrovieira. E voltando aqui também a fazer aqui um balanço daquilo que quer o Dr. Vieira Leite, quer o professor Armando foram falando no momento que me antecedeu, aquilo que nós, a autarquia, pretendemos com a Agrovieira é precisamente suprir também um bocadinho estas lacunas e estas queixas dos nossos agricultores. Mas segundo, não a minha observação direta, mas aquilo que vou ouvindo, a feira também tem vindo a perder alguma adesão. Isso significa menos atividade? A feira nos últimos anos não tem tido a bênção do São Pedro. E nós sabemos que no nosso território, e então este ano tem sido também mais uma vez particularmente fustigado com a chuva, e nos últimos anos não temos sido bem-sucedidos, principalmente a feira perdeu um pouco do seu fulgor com a pandemia, obviamente, fomos obrigados a parar, e no pós-pandemia, os 2 anos ou 3 que se seguiram, tivemos também esse decréscimo, que também tem a ver, a presença dos nossos produtores tem precisamente a ver com estas questões que o próprio doutor estava a levantar há instantes, estas obrigatoriedades que vêm de Lisboa e que segregam, no fundo, o pequeno agricultor, o pequeno produtor, com todas estas obrigações que lhes são impostas para poderem continuar a dar a sua atividade. E além da cooperativa, o município tem alguma voz que procure levar o sentido dos agricultores o município a Lisboa, tem, para além de levar a sua voz a Lisboa, ainda o Dr. Vieira Leite esteve connosco também nesta luta, e a Cooperativa Agrícola há sensivelmente 15 dias, quando foi dirigida uma missiva ao Sr. Ministro da Agricultura, a propósito das áreas que são elegíveis para o baldio. Este ano houve uma diminuição drástica na área que está disponível para os nossos agricultores submeterem os seus subsídios agrícolas, portanto é uma preocupação que o município tem, que a Cooperativa Agrícola também tem. Já fizemos chegar também essa nossa preocupação a Lisboa. Estamos também no terreno, juntamente com os técnicos da Cooperativa Agrícola e os técnicos do município, a tentar reverter ainda este ano alguma das áreas, no sentido de podermos eleger mais área disponível para os nossos agricultores. E depois a autarquia tem aquela sua preocupação, essencial no que toca à agricultura, porque continuamos... Eu digo sempre um bocado platónica, também dá uns apoios, mas não pode suprir aquilo que são os apoios principais. Não pode suprir aquilo que são os apoios principais, mas continuamos sempre muito atentos e sempre muito ao lado dos agricultores. Se queremos afirmar o nosso território também como o turismo, a agricultura e a floresta, chamar-lhe-íamos os 3 pilares fundamentais dos últimos anos da nossa governação, não os abandonamos, não abandonamos o turismo, os números falam por si, não abandonamos a agricultura e não abandonamos a floresta. Com algum sucesso? Sim, não abandonamos a agricultura, porque continuamos a pagar as taxas de sanidade animal a todos os agricultores do concelho, continuamos a pagar as taxas também de sanidade aos nossos apicultores. De há 2 anos para cá, começámos em 2022, estamos também aí com uma medida extraordinária de apoio ao nascimento das crias das raças autóctones, ou neste caso das raças aqui do concelho de Vieira do Minho. Temos sempre esta constante preocupação de apoiar os nossos agricultores na legalização das suas explorações, na realização dos seus projetos agrícolas, cedendo também os técnicos do município para fazer os projetos, para estarem disponíveis no acompanhamento
desses próprios projetos que os nossos agricultores entendem como prioritários para dar continuidade à sua atividade, isto no campo agrícola. No campo florestal, as provas, do nosso ponto de vista, estão mais do que dadas com a aposta que temos feito na floresta ao longo dos últimos anos, com a presença diária de 20 homens na serra, os chapadores florestais, um financiamento do Fundo Florestal permanente, que financia cerca de 40% da atividade destes 20 homens, sendo que os restantes 60% serão suportados pelo município, para que possamos ter estes 20 homens em permanência na serra. Para além disso... E isso é para continuar? Sim, é para continuar. Ou o município vai passar a pensar mais nos bombeiros? Isto é um projeto para continuar. Os nossos chapadores, para além dos 20 postos de trabalho que são criados, e para além do trabalho excepcional que têm feito na Serra, em colaboração com as juntas de freguesia, com os conselhos diretivos de baldios, também com a própria população, eu diria que recebemos quase todos os dias na Câmara Municipal pedidos para encaminharem para a associação que gera os chapadores, no sentido de pedir trabalhos de silvicultura preventiva também dos nossos chapadores. E há também um projeto do qual a autarquia está por trás, através da Associação para o Guardamento da Serra da Cabreira, que é a questão da resinagem. Também estão neste momento, e também há cerca de 2 anos na Serra, no Pinhal de Pinheiro e também agora brevemente na freguesia de Cantelães, com a exploração da resina. Portanto, é outra também das nossas apostas de promoção. Mas isso também não é platónico, digamos, porque a dimensão do nosso pinhal... Não é de todo. Não é de todo platónico. É, como se diz, rentável. É rentável, não é de todo platónico. Era o que o doutor dizia há instantes a propósito de um dos seus filhos que decidiu enveredar para a agricultura. Se hoje não, mas se na próxima semana decidirmos fazer uma visita à Serra, vamos encontrar 6 jovens e uma senhora em que passam os seus dias a cuidar do pinhal. Para além de fazerem a extração da resina, tem uma vantagem muito grande do nosso ponto de vista, que é a presença humana na serra, a limpeza da serra, o que faz com que aquelas próprias áreas não ardam. O que é também uma grande mais-valia da presença deles na Serra da Cabreira. É uma forma natural de preservar e de continuar a manter a nossa serra viva, e a produção da resina já começa a ser sustentável para a manutenção daqueles postos de trabalho. Acrescentando ainda também, que é também um dos flagelos que ataca os nossos apicultores, a vespa asiática. Conversamos muitas vezes sobre este assunto com o Dr. Vieira Leite. A autarquia também tem feito um apoio e uma aposta no combate à vespa. Sabemos que muitas das vezes não somos tão bem-sucedidos quanto desejaríamos, mas também vamos fazendo as nossas campanhas, assim como vamos fazendo uma campanha anual da Vespa da Galha do Castanheiro, no sentido também sempre de estarmos próximos dos nossos agricultores. Armando Alves, como na qualidade de empresário agrícola, digamos assim, vê nestes apoios do município aquilo que eu disse, enfim, boa vontade, ou vê alguma coisa de substantivo que possa animar as pessoas a ligarem-se à agricultura, à floresta e à pecuária? Sim, estes apoios do município são um complemento aos outros apoios que vêm da União Europeia, que vêm também do Governo Central. Mas a pergunta é: animadores ou apoios simpáticos? Não, são animadores, e prova disso, que não é a nossa área, a minha e do meu irmão na empresa. Aí também já transmiti ao Sr. Presidente que também tem que olhar um bocadinho também para os produtores frutícolas que vão existindo no Concelho. Claro está que o nosso Concelho é mais tradicional de montanha, está mais virado para as raças autóctonas. No seu caso, confirmando o que já foi dito aqui o ano passado, tem a produção, a venda da produção garantida? Sim, tem a venda da produção garantida, sim. E como disse já, com vontade de expansão, já que quer mais terreno? Sim, com vontade de expansão, sim. Mas só para finalizar o que eu ia dizer, fruto desses apoios que o município dá, é percebermos a evolução, por exemplo, a nível dos bois, por exemplo, que existiam no Concelho aqui há uns anos atrás, e os que existem neste momento.
é muito controverso para algumas pessoas esta parte da chega dos bois, mas não é uma questão não queria pôr essa questão, mas é a questão de cresceu porque de facto o negócio rende para os criadores? Rende para os criadores em vários aspectos. É uma produção, portanto estamos a falar da procriação, portanto de manter as espécies, não é? É natural, certo? Não é necessário recorrer à inseminação artificial para os animais se reproduzirem, por um lado, que pode tornar as coisas mais eficientes. E por outro lado também é animador para eles, que eles podem ver ali um complemento adicional ao que já tinham, também para fomentar, porque se não fosse esse apoio, de certeza que não teríamos o que temos agora, o que temos hoje. Se não fosse o apoio à inseminação, o apoio à criação, vários apoios que o município dá, certeza que hoje em dia não teríamos a quantidade de animais, penso que já passa a meia centena de animais no concelho. Pode dizer que é um estímulo. É um estímulo, sim. Não é grande, mas é um estímulo. É um estímulo, coisa que não acontecia, que eu lembro-me ainda aqui quando regressamos aqui há uns anos com as chegas dos bois, vinham todas as cabeceiras de basto. E hoje em dia nós não precisamos de recorrer a externo, ou pelo contrário, os nossos é que vão para fora, neste momento. Se não me engano, até esta semana para FAF, olha, FAF, tem chega de bois também. São os nossos, para Paulo Lanhoso, portanto, já são os animais que são criados em Vieira do Minho. Já são vedetas, já são vedetas e vão para estes concelhos aqui limítrofes à volta. Portanto, este incentivo do município é bom, é importante, é uma ajuda, é um alavancar também, um suplemento extra para os agricultores e que faz com que aqui está um ânimo para que continue melhores animais, melhores... mais estímulo. E na floresta? Na floresta também, olha, eu até me queixo um bocadinho porque a nível pessoal da empresa já contratei os salvadores de Vieira do Minho e ainda tem tanto trabalho pela frente, tanto trabalho tem feito que ainda não conseguiram. Portanto, é importante também e a presença deles Isso significa que deve aumentar o número. É uma expectativa? A atribuição das equipas de sapadores florestais é feita através do Fundo Florestal Permanente e é feita também em função do território. Quando assumimos funções em 2013, o território tinha uma equipa de sapadores florestais a atravessar um momento penoso no que toca ao pagamento dos salários, porque estavam colocadas, porque as equipas de sapadores florestais não estão no domínio das autarquias, estão no domínio de associações que estão categorizadas como organização de produtores florestais. Em 2013 existia a POSC de uma forma mais... Mas a POSC é mais para pensar no ordenamento. Mais para pensar no ordenamento, mas a partir do momento, desde 2017, da altura em que se constitui como uma organização de produtores florestais, pode, precisamente, candidatar-se a esses fundos do Fundo Florestal para ter equipas de sapadores. Elas são distribuídas também em função da área territorial. Portanto, nós neste momento estamos no limite, no que toca ao número possível de equipas de sapadores, sendo que há ainda uma quinta equipa de sapadores florestais que pertence à comunidade intermunicipal do Ave e que também tem a sua expressão e que também faz o seu trabalho aqui na Serra da Cabreira. Se me pergunta... Isso sugere uma questão que é sempre recorrente quando chegamos por aí, que é a regionalização. De que não se falará aqui agora inteiramente, por falta de tempo, mas é uma delas. De que não se falará aqui neste momento, mas que já noutras alturas também falamos aqui, e quando falamos nesta questão da transferência das competências, às vezes enviam-nos lá de Lisboa umas cartas. Vê o mapa e ali cabem tantas. Ali cabem tantas e enviam uma carta para o território e dizem: este vosso território, porque tem 216 km², vocês valem tanto. Portanto, se me pergunta relativamente aos sapadores, se a nossa serra e se teríamos trabalho para mais homens, logicamente que sim, assim como teríamos também mais possibilidades para colocar mais jovens, porque foi com grande estímulo, mas agora, que os vemos. Mas é um emprego transitório, digamos, jovens fazem disso uma passagem, enquanto não há melhor, enquanto não há outro emprego, ou enquanto acabam os estudos. O que é certo é que vai aparecendo quase todos os dias pessoas a querer integrar o projeto. E os 5 que entraram juntamente com a senhora, são os mesmos que se mantêm há 3 anos. Entretanto, entrou uma pessoa nova, mas são esses todos que acabam por se
por se manter na atividade. Mais uma vez, Orlando, isto é um bom sinal ou é apenas a tal boa vontade que o município tem e que manifesta, evidentemente, e não vai além disso? É um bom sinal e, como disse a doutora Ana Vereadora, nota-se que deram a volta na Serra nestes últimos 10 anos, o que era em 2013 e o que é neste momento, nota completamente uma diferença abismal. Antes de irmos ao programa, doutor, quer fazer uma súmula? Não, eu queria acrescentar duas coisas. Do estado atual das coisas nessa época. Pronto, eu posso dizer, porque estive no princípio e não quero estar no fim. Quer na APOSC, portanto, fui eu que ajudei a criar a Associação para o Ordenamento da Serra da Cabreira, com um secretário de Estado que se chamava Carlos Duarte, e que, pronto, que nos ajudou e criamos tudo isso e que está a dar os seus frutos. Portanto, as coisas estão mais que evidentes. A única coisa que me deixa pena e que eu fico com amargo de boca é que eu conhecia a Serra da Cabreira toda florestada, não era um bocadinho, era toda florestada. Conhecemos. Mas não é, sim. E bem tardada. E não é o que me dá dó, são as casas. E eu, por acaso, estava hoje de manhã, levantei-me de manhã cedo, a minha mulher foi trabalhar e eu fiquei, a primeira coisa que faço é ler o Público. E no telemóvel estive a ler o Público. Passa publicidade. Peço desculpa, esqueci-me dessa parte. E uma das coisas que li, a Câmara dos Artes de Valdevez lá vai restaurar mais uma casa, etc. E aqui, mas as nossas também, e aqui as já nossas, foi entregue. As nossas aqui, pelo menos as nossas duas. Aqui, isto mas já foram entregues pelo menos duas. Passo a Ana, eu estou bem informado, já foram entregues pelo menos duas. Principalmente a de Cantelães, dá dó a gente passar ali e ver aquilo. Foram entregues as duas ao município. E está neste momento em Lisboa, foi remetido através do duas processo... que é a Serradela, a Cantelães, Portela, não é? E a do Parque Florestal. A Serradela está por comodato, com a Associação dos Garranos. Está por comodato com a ASERG. E temos a do Parque Florestal e depois temos as restantes que foi enviado para Lisboa a propósito das transferências de competências, porque o nosso Estado faz uma lei e diz as casas ou o património agora passa para vocês, mas vocês agora vão ter que me dizer o que é que querem com isto, qual é o vosso caderno de encargos para os próximos anos com essas casas, que é exatamente isso que o Estado nos pede. O Estado não quer o seu património devoluto e diz às autarquias, peguem nele. Mas diz às autarquias, atenção, que ele para ser vosso, vocês agora têm que mandar para cá o vosso caderno de encargos, porque mediante aquilo que vocês nos enviarem, será ou não aprovado. É neste ponto que estamos. Foi feito todo o trabalho de levantamento. Mas isso também é um procedimento cautelar. É um procedimento cautelar. Para que não tenha outros fins que não aqueles... É um procedimento que certamente levará o seu tempo. Da parte da autarquia foi feito o levantamento, foi pedido todas as casas para nós. Obviamente que nós vamos precisar de fundos para recuperar algumas das casas, mas todas elas já foi feito os levantamentos e já foram feitos os estudos e já foi no fundo enviado para Lisboa um caderno de encargos com aquilo que o município pretende para cada uma dessas casas. Mas também, como devem calcular, nós não queremos só que o Estado nos diga peguem lá no património que nós deixamos abandonar. Nós precisamos que agora o Estado também seja um bocadinho responsável e que nos diga às autarquias, cumpra, o Estado tem também de cumprir. Como na transferência de competências. Exatamente, terá de cumprir a sua parte com a questão da valorização deste património e dos apoios. Isto é muito agradável, mas nós temos o tempo a correr, já estamos no limite e ainda não falamos no programa. Esta semana houve uma homenagem a uma pessoa extraordinária que se chamava a Sra. Amadeu de Espindo, ou Amadeu da Gaiteira. A Câmara e a Junta de Freguesia lembraram-se de dar um nome a uma praça lá em Espindo. Merecidamente, diga-se. Muito sensibilizado, foi uma pessoa que defendeu a ida também da Associação dos Criadores de Raça Garrana para a Serradela, e foi com a assinatura dele que nós conseguimos ele foi convencer um homem o ligado Estado aos também, baldios um homem ligado aos baldios, um homem ligado aos animais, um homem extraordinário, e portanto, faz sempre bem a gente lembrar-se de pessoas os homens da terra, que nos ajudaram muito. E foi o caso, e fica aqui a homenagem ao Sr. Amadeu de Espinho da Casa da Gaiteira.
Ana Ribeiro, falta o programa, que se repete com algumas variações. Sim, vamos abrir na sexta-feira, dia 31 de maio, com um espetáculo equestre à noite, com Miguel da Fonseca nesse dia à noite. Ou não fosse uma feira agropecuária. Ou não fosse uma feira agropecuária. Em termos desta parte mais cultural e recreativa, depois teremos também no domingo à tarde aqui a presença de um cantor desta nova hype, então desta música mais moderna, chamemos-lhe assim, um cantor brasileiro, o seu nome Maninho, que vem animar também aqui o final de tarde de domingo, isto da parte, no que toca à parte mais cultural e mais recreativa. A noite de sábado, ao contrário do que tinha acontecido nos últimos anos, em que se fazia uma aposta para ter também um espetáculo musical, este ano decidimos não fazer isso, teremos uma atuação de um rancho folclórico e teremos também, aí está, será mais uma forma de potenciar e de promover os nossos criadores. Vamos fazer uma garraiada no Parque dos Moinhos, será feita então pela segunda vez, será feita também por jovens criadores aqui do Concelho de Vieira do Minho. A primeira foi um sucesso, portanto, a pedido também desse grupo de jovens que têm estes animais e que gostam de exibir as habilidades deles. Na noite de sábado é isso que vamos ter. Vamos ter as chegas de bois, como o professor Armando disse. Já são um número. Que já são um número habitual. É o habitual. Até já em festas, há em algumas festas já em das algumas freguesias. festas das freguesias também, e agora também os nossos animais que vão para a Póvoa de Linhoso e que agora já vão para Faf e que já vão para Cabeceiras, portanto, vamos ter também aqui as chegas de bois, vamos ter também as corridas de cavalos, vamos ter no domingo à tarde um espetáculo equestre, e depois também pedi a ajuda ao Dr. José com cavalos garranos, e vamos ter este ano também pela primeira vez, a manhã de domingo será preenchida com uma prova a contar para o concurso nacional de atrelagem. Portanto, aquilo que nós pretendemos este ano, se retiramos aqui alguma parte no que toca à presença musical, decidimos fazer uma aposta maior nos criadores e uma aposta maior na presença dos animais. E de resto há o convívio. Exatamente, quer através das chegas dos bois, quer através da garraiada, quer através dos espetáculos equestres, quer através desta prova que contará para o concurso nacional de atrelagem, quer através também das exposições pecuárias que também farão parte da feira e, logicamente, da feira de produtos locais, que será também uma constante e é a presença obrigatória nesta agrofeira. E inscritos, quantos são nesta altura? Na parte dos produtores locais estamos com cerca de 30 produtores para participar. E depois teremos também na parte da exposição pecuária os nossos produtores e os criadores de gado que estarão presentes também nesta exposição. Paralelamente vamos continuar a realizar o passeio de motos e motorizadas antigas no dia de sábado, e no domingo vamos continuar também aqui com o nosso desfile de tratores em terra de agricultura. Vamos tirar de casa e numa feira de agricultura vamos voltar a tirar de casa na manhã de domingo os tratores e para fazerem um desfile pelas ruas principais da vila. São estes aqui os destaques. E o resto é esperar que o tempo esteja a condizer e que o resto estragar. é como lhe digo, para além desta exposição de animais e destas vendas dos produtos aqui que são característicos do nosso território, é esperar, ao contrário do que não temos tido sorte, passo a expressão, nos últimos anos no que toca ao tempo. Vamos aguardar então que esta nossa aposta na preservação e na valorização das nossas raças e mostrar os nossos animais seja também um bocadinho compensada por São Pedro. E concluímos aqui. Quer dizer alguma coisa? Não, a única coisa, queria falar alguma coisa sobre as exposições, portanto, que vai ter. Diga então. Portanto, vão ser das raças autóctones aqui das várias espécies, tirando os suínos, portanto, que é lógico por causa do mau cheiro. Mas o resto temos vacas, cavalos, ovelhas, cabras, galinhas, as raças, todas as raças, e portanto falar também o momento de juntar aquilo que está disperso no Conselho. E vamos ter principalmente os melhores animais destas raças aqui em exposição, e depois, portanto, haverá também, poderá haver ou não, ainda não estamos a tentar arranjar um concurso de saltos de obstáculos, poderá ser feito no domingo, ou não, vamos ver como é que as coisas vão correr, mas de resto, e vai haver um espetáculo com garranos,
vai haver corridas, vai haver o que é habitual nesta etc. circunstância. Portanto, vai ser um dia cheio e esperemos que a adesão também das pessoas, que venha muita gente e principalmente também os agricultores, porque nós, portanto, é preciso também dizer-se uma coisa, a Agrovieira é uma mostra, mas os agricultores têm que vir cá mostrar. Quando são as festas, aí a Câmara tem que pagar às pessoas para cá vir, são coisas diferentes. Com certeza. Portanto, aqui os agricultores têm que pensar que é assim, se quiserem vir cá, muito bem, não querem vir, amigos há mesmo. Fica o recado. Obrigado a todos por terem vindo, nomeadamente a vereadora Ana Ribeiro, também o Dr. José Vieira Leite, da Cooperativa Agrícola e também veterinário no Conselho, e ainda de Armando Alves, mais uma vez, em nome da empresa, se disponibilizou a vir cá para ajudar a divulgar esta que é a edição 2024 da Agrovieira, a Feira da Agricultura de Vieira do Minho, que acontece, repetimos, nos dias 1 e 2 de junho, no primeiro fim de semana de junho. Onde quer que nos tenham escutado, continuem com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.